Nesta Páscoa, Pedro Mexia trata dos pecados da gula e da soberba. João Miguel Tavares investiga a avareza e a inveja. E Ricardo Araújo Pereira dedica-se à preguiça e à luxúria. Está reunido o Governo Sombra Especial de Páscoa. Ora viva, sejam bem-vindos para esta emissão especial do Governo Sombra em tempo de Páscoa, uma altura do ano em que uns acreditam, outros não. Vamos falar de crenças, de diferentes tipos de fé, neste ano em que se comemoram 2 centenários marcantes, o das aparições de Fátima e o da Revolução Russa. Para isso temos uma convidada que faz a ponte, como ninguém, entre as duas efemérides. Viva Zita Seabra, obrigado por ter vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. E eu começo por lhe perguntar se posso apresentá-la como uma mulher com propensão para a fé. Se calhar acho que sim. Antes de professar a fé católica, pode dizer-se que o seu ideal comunista era uma forma de fé também, uma provisão de fé? Eu acho que não se pode misturar uma questão de ideologia com uma questão de fé. São dois terrenos diferentes. Uma ideologia é uma ideologia e o comunismo foi e é uma das ideologias mais marcantes do século XX e que deixou mais marcas na história mundial, tal como a outra foi o fascismo. Os dois somam, cada um, cerca de 100 milhões de mortos, outro 20 milhões, 30 milhões de vítimas. É uma contabilidade terrível que marcou de uma maneira muito dramática o século XX. E, portanto, mas do ponto de vista de quem está dentro a palavra fé é quase inevitável. De quem está dentro de uma... é muito grande, porque, sim, obviamente... Até porque entre Marx e Jesus Cristo estamos sempre no âmbito do socialismo, não é? Não sei se estamos. Não foi uma grande mudança. Não sei se estamos. Tanto mais que o Marx considerava a religião o ópio do povo. Sim, certo, claro. E depois, quando os países comunistas puseram em prática o marxismo, a primeira coisa que aboliram, ou das primeiras, foi exatamente tudo o que era religião. E com consequências também dramáticas. E, portanto... Estava a falar de dizer que não, mas que não, porque é que não pode comparar? Não, porque é que não posso comparar uma ideologia com uma questão de fé? São dois terrenos completamente diferentes. Um tem a ver com a ideia de que é possível mudar uma sociedade de tal maneira e mudar o homem de tal maneira. O comunismo queria criar um homem novo, não é? E, portanto, substituir de tal maneira a sociedade por uma sociedade diferente, sem classes, com várias características que não vale a pena agora prolongar, mas depois falaremos disso se for preciso. A fé é uma coisa completamente noutro terreno, num terreno que não tem a ver com a ideia de mudar completamente o mundo, tem a ver mais com a ideia de como se está no mundo e como se encara o mundo. Mas aquele salto, como é que se dizia o Kierkegaard, Pedro Mexia, ajuda-me, o salto de fé não tem um mecanismo semelhante. Acreditar, onde é que quer chegar. Acreditar muito firmemente... Numa ideologia, tal como na ideologia comunista, e eu fui comunista até há 30 anos, faz agora 30 anos que eu saí do PC. É que às vezes as pessoas julgam que foi anteontem, mas foi há 30 anos, ou quase 30 anos. É verdade que a entrega é total, é completa, porque não se pode ser um bocadinho comunista. Ou se é comunista... Por isso é que o Ricardo não parou lá durante muito tempo. Ele só queria ser um bocadinho. Queria ser um bocadinho comunista, que é ótimo. É como uma pessoa que recebe uma herança, recebe só o lado bom e não recebe as dívidas, não é? Não dá. Ou se é comunista e se defende aquilo que é a base fundamental do comunismo, a coletivização dos meios de produção, a ditadura do proletariado, aquilo que define a essência da ideologia comunista e que foi definida por Marx e depois foi posta em prática por Lenin,
por Mao Tse-tung e por muitos outros, em Varoja, e que ainda hoje está na Coreia, há pouco tempo ainda está em Cuba. O PCP ainda antes da Zita ter saído já tinha tirado a ditadura do proletariado do programa, não já? O PCP tirou a ditadura do proletariado, ainda com Cunhal, eu assisti ainda muito diretamente a essa questão, tirou porque tínhamos acabado de sair de uma ditadura, ditadura de Salazar e de Caetano. E a palavra não soava bem. A palavra soava mal e dava confusão na cabeça dos trabalhadores. O que é natural que desse, quer dizer, estávamos tão contentes de estar em democracia, de repente, ditadura do proletariado. Mas lembro-me perfeitamente, foi um comitê central que ficou famoso, feito em Alhandra, em que exatamente se definiu, vamos retirar do programa, mas atenção, ele mantém-se na nossa mentalidade, na nossa maneira de ser e nos nossos objetivos. Estamos na Revolução Democrática e Nacional, era assim que se chamava, correspondente à Revolução de Fevereiro russa, mas caminhamos para a Revolução Socialista, que depois levará ao comunismo. E eles hoje em dia ainda acreditam nisso? Não faço ideia. Há uma outra coisa que aparece na sua autobiografia, que acho que não utiliza essa expressão, mas fala do comunismo, da sua adolescência, a juventude, como uma espécie de fruto proibido, ou seja, que o que também a atraiu inicialmente foi o que se dizia coisas horríveis sobre, e portanto isso que de certa forma acicatou a sua curiosidade. Não só se dizia coisas horríveis, como por exemplo nos liceus era proibido qualquer coisa que tivesse a ver com o movimento associativo que ia diretamente levar ao comunismo, mas também houve um outro fator que na minha geração foi muito marcante, e felizmente que foi, que é nós não suportávamos mais a ditadura em que vivíamos, que era insuportável, porque não era só a nível da repressão e da PIDE, isso era muito importante e limitava muito a vida dos estudantes, mais os gorilas e mais a censura. Era também no cotidiano a primeira luta política que eu travei na vida foi uma luta pelo direito ao uso das calças no liceu, porque era proibido, só saias. As mulheres não podiam usar calças. Não podiam usar calças. Eu lembro-me, a minha mãe ia fazer compras com as senhoras do Porto, habitualmente iam todas a Vigo ao Corte Inglês, tinham que ter uma autorização por escrito do marido, senão não podiam sair. Então era uma cerimónia, iam ao notário reconhecer a coisa do marido, no dia seguinte apanhavam um autocarro que as levava diretamente ao Corte Inglês a Vigo. Portanto, para já não falar da censura nos livros, nos filmes. Só líamos livros proibidos, obviamente, e divertíamos-nos bastante a ler livros proibidos adquiridos na Unicep e nas outras cooperativas livreiras, e portanto todos os livros proibidos era a nossa literatura. Mas isso era limitativo. Eu lembro-me quando era miúda, e eu, como muita gente da minha geração, íamos à França com os pais nas férias e achávamos aquilo fantástico, a festa do Humanité, ou não sei o quê. Chegávamos cá e era absolutamente chocante. E havia um outro fator que eu acho que é curioso, que é importante, que é um período de grande imigração, mas é um período ainda de grande exploração dos trabalhadores. As pessoas só obtêm plenas férias, feriados e não sei o quê, depois de 25 de Abril. E então nós, todo aquele movimento associativo de que eu fiz parte, e fui uma das fundadoras da União dos Estudantes Comunistas, mas também os que estavam nos maoístas, nos grupos vários que na altura existiam, nenhum de nós era operário, obviamente. Conhecíamos os operários só da teoria, não é? Aliás, há uma expressão muito engraçada que eu vi a certa altura nos franceses, que diziam éramos filhos da burguesia e depois tínhamos a polícia, que eram filhos de proletas, a bater nos filhos da burguesia, não é? Mas nós defendíamos legitimamente. E aí eu penso que há uma grande diferença entre a ideologia comunista e a ideologia fascista. A ideologia comunista atraiu tudo o que era intelectuais dessa altura e dessa época, em Portugal um pouco mais tarde do que noutros países, exatamente porque tinham uma forte componente libertadora e uma forte componente contra o regime. E quem não viveu isso? Eu acho que hoje tem pena, da minha geração, não é da vossa, mas da minha geração tem pena. Eu até acho graça porque às vezes sinto que olho para certas pessoas e penso que ele é antifascista retroativo. Porque na altura não estava lá. Não estava lá. Quando isto doía, quando não sei o quê, estavam no regime. Mas agora são muito democratas. Muito bem, as pessoas mudam. Eu também mudei, acho legítimo mudar, acho até obrigatório mudar. E portanto, há antifascistas retroativos. Às vezes a mim falam-me e acusam-me de ser um bocado fascista retroativa. E que eu acho que é normal é ser radical e ter essa vontade de mudar o mundo quando se tem 16, 17, 18 anos. Aos 18 anos eu já estava na clandestinidade, portanto estava à séria na luta pela liberdade em Portugal e contra o regime. Estive 7 anos
quase 8 na clandestinidade, e o 25 de Abril foi uma coisa fantástica na minha vida e vivi isso. E tenho muito orgulho nesse período da minha vida. E fico muito ofendida quando me apagam. De todo esse percurso? Ou de todo esse percurso. Alterá-lo-ia se pudesse? Não. Nessa fase não. Pelo contrário. É um período de que me orgulho muito e foi muito bom ter vivido a minha geração, aquilo que havia de melhor na minha... Mas achas que se não tivesse dado o salto logo pronunciadamente para a direita e se tivesse ficado, sei lá, ali pelas margens do PS, provavelmente esse seu passado era reconhecido de forma mais evidente. Mas o normal... Estás a ver, Ricardo? O normal nos dissidentes... há dissidentes comunistas desde 1917, não é? Houve sempre. E a história... E alguns correu-lhes mal, não é? Correu mal, no geral correu bastante mal. Mas normalmente não ficavam pelo meio. No meu caso, quer dizer, há ali uma razão pela qual eu respeito muito, e quem me ajudou muito, e eu digo isso, não foi assim, quem me ajudou muito na saída foi o Dr. Mário Soares. Porque a certa altura a situação era perigosa e era dramática. E o Dr. Mário Soares... Em que sentido? Desde me revistarem a casa, ao PC, até me seguirem na rua, até me fazerem um julgamento no Comitê Central, em que toda a gente foi obrigada a falar, e a falar não das minhas divergências políticas, mas de emburguesou-se, agora vai a Versailles. Eu recebi imensas cartas de pessoas na Versailles, porque eu ia mesmo a Versailles. Escreviam para lá? Escreviam para lá. Como se fosse a sua para a pastelaria? Para a pastelaria Versailles. Como não sabia a minha morada, escreviam para a pastelaria Versailles. E eu ia a Versailles e recebia as cartas. Faz ginástica no ginásio clube. Portanto, emburguesou-se. E há uma que eu acho de piada, que tinha um telefone sem fios. Tinha um telefone sem fios, exatamente. Não era um telemóvel na altura, ainda não vi, mas era daqueles telefones fixos sem fios. Não se podia, portanto, dentro do PC, quem levasse um telefone sem fios... Antes de eu ser dissidente, isso até era bem visto, porque, aliás, Cunhal dizia isso muitas vezes, dizia que eu não era filho do proletariado, obviamente, e ele também não, éramos filhos adotivos do proletariado. E, portanto, mas era mesmo bem assim visto. não tinham futuro histórico, pois não? Ou tinham algum? Tínhamos alguns, mas contávamos mal naquela regra que o Comitê Central tinha que ter maioria de operários, portanto aí contávamos ao contrário. Mas eu vejo, e digamos, esse período da minha vida é um período que foi de grande sacrifício, porque enfim, vivia com nome falso, vivia com bilhete de identidade falso, vivia no Norte, depois a casa foi assaltada. Mas estava a contar porque é que era mais difícil o salto ter sido para a direita se tivesse ficado ali pela zona. E estava a dizer que o Dr. Mário Soares me ajudou muito. Aliás, tivemos um encontro clandestino, ele Presidente da República e eu dissidente do PC, no sótão da casa do João Carlos Espada, que na altura era do gabinete do Dr. Mário Soares, organizado pelo Dr. Alfredo Barroso, e foi muito engraçado porque o Dr. Mário Soares queria falar comigo pessoalmente, mas ajudou-me muito e permitiu que se tornasse pública a dissidência e que não acontecesse nada, que não houvesse nenhuma retaliação por parte do PCP, que podia ser, obviamente, não era uma situação normal. Ora bem, falei no início dos 2 centenários que este ano se comemoram, o centenário da Revolução Russa e o centenário das aparições de Fátima. No mês passado, Zita Seabra foi notícia com a divulgação de um vídeo em que estabelece justamente uma ligação entre o centenário de Fátima e o centenário da Revolução Russa. 1917 são os 100 anos de Fátima e os 100 anos da Revolução Russa. E Nossa Senhora levou a esperança sempre de que a Revolução Russa um dia acabaria e o comunismo daria lugar a uma sociedade mais livre e uma sociedade convertida. E essa imagem é muito forte e mantém-se sempre presente hoje, tanto cá como na própria Rússia. Zita Seabra, Fátima, a Revolução Russa, consegue imaginar, Zita Seabra, o que diria a Zita Seabra de 75 sobre este depoimento da Zita Seabra de 2017? Em primeiro lugar, deixe-me dizer uma coisa que é curiosa, é que eu percebi, eu na altura não estava em Portugal, quando aquilo saiu, estava em Londres, estava na Feira do Livro de Londres. Quando saiu este vídeo? Quando saiu o vídeo, mas percebi de repente que isto tinha gerado uma grande confusão nos... Imagino que não terá ficado surpreendida. Não fiquei surpreendida, quer dizer, eu fiquei surpreendida, achei com que era... as reações, com algumas reações... Achei que era simpático, tanta discussão à volta de um simples vídeo, achei curioso tanta reação, porque o que parece ali... O que é que diria disto? Certo, o que parece ali artificial
é uma coisa que eu achei que as pessoas sabiam. É porque é que há uma ligação entre Rússia e Fátima. A segunda parte do segredo de Fátima é a Rússia. E houve sempre uma grande discussão entre a conversa, uma grande... A Rússia esteve sempre presente na questão de Fátima. Não só porque são no mesmo ano, mas depois disso, não é? Há uma série de acontecimentos que têm a ver com Fátima, a começar... Não só pelo segredo, mas também... Fátima tinha um profundo discurso anticomunista, não é? Também. Não é só por isso, é porque veio parar a Fátima o ícone de Kazan. O ícone de Kazan é o mais importante ícone russo. É aquele ícone que vem do século XI, penso eu, XII, que acompanhou sempre a Rússia como símbolo da Igreja Ortodoxa Russa e é o mais venerado ícone na Rússia. Esse ícone, por exemplo, quando havia grandes batalhas na Rússia, os generais levavam-no à frente de batalha. Esse ícone, a certa altura, quando entra o comunismo, quando Lenin toma o poder, o ícone estava em São Petersburgo. E a igreja onde ele estava, que é a igreja de Kazan, é a mais importante e mais bonita igreja de São Petersburgo, é transformado no Museu do Ateísmo. E, portanto, é retirado dessa igreja tudo o que lá está. Aqui o Pedro Mexia deve-se lembrar dessa, porque há uma fotografia famosa do Trotsky, que está... Não lhe estou a chamar Trotsky. Mas é porque é muito famosa essa cena. Quando o Lenin sai do comboio, e fez há dias 100 anos, não é? Do comboio a São Petersburgo, o Trotsky está à espera dele. E há uma fotografia famosa. E depois, quando o Trotsky cai em desgraça, tiram o Trotsky da fotografia. Depois o Trotsky deixa de estar em desgraça, põe o Trotsky na fotografia. Depois tiram o Trotsky da fotografia. Essa fotografia está em Kazan. E estava nessa igreja, no Museu do Ateísmo. Okay. Isso era para explicar a ligação entre Fátima e... Esse ícone foi vendido, desapareceu. Não se sabe como. Depois foi comprado num leilão em Inglaterra pelo Exército Azul americano. E foi trazido para Fátima. E esteve em Fátima há muitos anos. O Papa João Paulo II tentou levou-o para o Vaticano e tentou entregá-lo de volta à Igreja Ortodoxa Russa. Só que na altura não conseguiu, até porque o Papa João Paulo II era um Papa muito mal visto, como sabemos todos, não é? Do lado da Rússia, até porque vinha da Polónia, vinha do comunismo, não sei o quê. E então... O ícone não foi, só veio a ser entregue mais tarde, mas o sonho de João Paulo II foi sempre levá-lo lá pessoalmente. O ícone voltou à Igreja Ortodoxa e neste momento está em Kazan. Está em Kazan. Portanto, há sempre uma ligação entre Fátima e a Rússia, que é curiosa. Ainda não me disse o que é que a Zita Seabra de 75 pensaria disto. Acharia horrível. Mas deixa-me fazer uma pergunta sobre isso, porque uma das coisas que é sabido, mas também fala disso no seu livro, é a relação... Acho que a palavra é cautelosa que o Partido Comunista mantinha em relação à Igreja Católica. Respeitosa. Certamente mais respeitosa do que na extrema-esquerda ou até em alguns setores do PS. E isso atribui... Muito cuidado com a Rádio Renascença, por exemplo, Sim. a seguir ao 25 de Abril, mas também muito cuidado com a posição em relação à Igreja, porque o PC, e aí o Cunhal tinha um papel fundamental nisso, o PC... tinha bem presente a memória do que aconteceu com a Primeira República e com a Igreja e como isso levou a abrir espaço para o 28 de Maio, não é? E, portanto, havia sempre muito cuidado em não atacar a Igreja diretamente, nem ir com jeitinho para não provocar a ira da Igreja Católica. Eu lembro-me, e o Cunhal nisso era muito curioso, a mãe de Cunhal era muito católica. E tão católica que nunca o visitou quando ele esteve preso. Nunca o visitou na cadeia, porque achava as ideias comunistas dele terríveis. Isto é de uma crueldade talvez não seja imensa. a atitude mais católica que se pode imaginar. Acho que não. Mas isso marcou muito, e sentia-se muitas vezes. E eu lembro uma vez quando veio cá um Papa, Paulo VI, e houve uma grande cerimónia, uma missa no Parque Eduardo VII, e o PC mandou um representante, em sua representação, um membro suplente do Comitê Central, não era propriamente, mas mandou. E eu lembro quando ele chegou muito entusiasmado, dizia aquilo estava muito bem organizado. Dizia ao Cunhal, eu estava ao pé de Cunhal, dizia aquilo estava muito bem organizado. Sabes, camarada, parecíamos nós. E o Cunhal disse, olha que não, eles têm mais 2000 anos de experiência do que nós. Eu nunca mais me esqueci disso, havia ali um respeito. Mas esse deve ter passado de suplente para ausente. Bom, como o tema é fé, vamos organizar a conversa a partir da ideia de pecado, dos 7 pecados mortais. Desta vez não vai haver ministros, nesta reunião do Governo Sombra. Há pecadores,
Cada um traz os seus pecados e começamos pela preguiça do Ricardo Araújo Pereira. Parece-lhe um pecado grave, Ricardo? Não. Parece-me, aliás, encantador. Eu, quando estivemos a dividir os pecados, eu escolhi primeiro. Pois foi. E logo a senha da preguiça. Exato. E um outro que mais adiante Não, será. eu queria dizer já que a preguiça, sim, a preguiça e a luxúria são os meus favoritos. Aliás, eu Não são bem pecados. Mas não são bem pecados, são características giras. São características giras da pessoa. Eu, aliás, isso é uma coisa que os teólogos raras vezes notam, é que eu só não invisto mais na luxúria porque sou preguiçoso. Portanto, há um pecado que me impede de pecar e há uma valorização dos pecados que as pessoas não fazem, não é? E, portanto, agora, a propósito da preguiça, na qual eu sou fortíssimo, eu sou uma pessoa que se coça muito abundantemente, eu queria... Repare, nós combinámos que íamos sempre remeter a conversa dos pecados usando-a como pretexto para lhe fazer uma pergunta. E este pretexto é mesmo, digamos, forçado. Poder-se-á dizer, Zita, obrigado por ter vindo, que a Zita tem preguiça de viver sem estar apoiada numa grande narrativa, uma vez que esteve primeiro no PC e agora na... Sabe, já agora Isso é uma pergunta incisiva. É incisivo. Deixe-me só dizer já agora... Estás aí em paninhos, é uma pergunta duríssima. Não é assim tão dura, quer dizer... Deixe-me só dizer já agora que uma vez... tornam-na assim fofinha. Sabe, uma vez eu estava a trabalhar na festa do Avante, imagino que também tenha passado pelo mesmo, mas não como eu estava a servir sandes de panado no café concerto. Mas a Zita Seabra tinha direito a 2 rodelas de chouriço no caldo verde. Exatamente, acredito que sim. E estava lá o Manel Freire, aliás, a fazer um espetáculo muito engraçado, porque estava a cantar e eu, nos intervalos das cantigas, dizia coisas engraçadas. E ele dizia, gosto muito de vir à festa do Avante, pá, gosto muito daqui vir, vejo os camaradas que amanhã vão ser secretários de Estado do PS... E as pessoas riram porque, primeiro, era plausível aquilo e bom, sempre uma pessoa se podia rir. Se ele tivesse dito gosto de vir aqui ver os futuros secretários de Estado do PS, futuras colaboradoras da Rádio Renascença e deputadas do PSD, ninguém tinha achado graça. Porque era absurdo que isso pudesse acontecer. E nessa medida não foi preguiçosa, saltou todas as barreiras que é costume entre o PC e o ir para o PSD. Foi uma coisa, foi uma desfeita. Estavas a fazer uma pergunta duríssima e já estás a dar graxa. Não, eu acabei de dizer que é uma desfeita gravíssima, é uma desfeita enorme. Uma coisa é ir para e fazer companhia ao Zé Magalhães. Outra coisa é no PSD. Quer dizer, era a tal pergunta, não é? Já não lembro da pergunta. Era as grandes narrativas. Era as grandes narrativas. As grandes narrativas. Deixe-me só um brevíssimo comentário ao seu relacionamento com os pecados. Citando a mãe do Oscar Wilde, que tem uma frase que eu acho que lhe é útil, que é dizer, se tiveres uma tentação, aproveita antes que ela passe. É mais ou menos o... Claro. Não, mas ainda então à sua questão. Na altura, eu disse que fui muito ajudada pelo Dr. Mário Soares e respeito muito até a sua memória e tudo o que ele fez. Mas houve um acontecimento que me afastou do PS. Nesse exato momento é que eu tinha acabado de sair do PC e eu saí sem nenhum contrato com ninguém. Eu não saí com uma lista de deputados do PS, eu não saí com nada. Saí, pura e simplesmente. E, na altura, houve um grupo que saiu também, o chamado Grupo dos Seis, o Vital Moreira, não sei vários, Jorge Lema, assim, um grupo. E nós saímos e o doutor Jorge Sampaio era Presidente da Câmara de Lisboa e fez uma aliança com o PC, com a linha ortodoxa. Portanto, nós estávamos a sair, estávamos dissidentes. O doutor Jorge Sampaio leva para a Câmara uma geringonça. Nós ficámos um bocado zangados. Eu zanguei-me particularmente porque na altura houve uma sessão organizada pelo João Soares que me pediram para ir, na altura no Mercado do Povo. Me pediram para ir, o Dr. João Sampaio esteve e não me falou, não me cumprimentou. Eu achei aquilo, disse, está bem, pronto. Mas por para não haver fotografia. Eu acho que é para não haver fotografia. Foi para não haver fotografia. Para não chatear o PC. Para não chatear o PC. Então ele estava a fazer aliança com o PC e não sei o quê. E portanto isso afastou-me do Partido Socialista. Mas o normal dos dissidentes, dos tais desde 1917, daqueles que estavam à séria no PC, eu estava à séria, fui
primeira mulher a ser membro da Comissão Política, do Bureau Político. Eu primeiro fui expulsa do Bureau Político, depois do Comitê Central e depois do PCP. E tinha o meu gabinete, a o gabinete do Dr. Cunhal, portanto, era a séria. Normalmente não ficavam socialistas, cortavam com o socialismo. Havia uma espécie de vacina. E foi esse o meu caminho. Eu não fui logo para o PSD. Pela cabeça a eventualidade de um dia ser secretária-geral, nessa altura em que era uma espécie de Delfim, de Álvaro Cunhal? Quer dizer, passava-me pela cabeça que a minha vida tinha tudo a ver com o PCP e passava-me pela cabeça, obviamente, que tinha um relacionamento muito próximo com o Dr. Cunhal. O meu gabinete era em frente, era porta em frente. E conversávamos regularmente, todos os dias, sem qualquer dúvida. Agora, a visão também não era uma visão de carreira neste sentido, agora estou aqui... Era uma visão de missão. Era uma visão, sobretudo, de missão. E aí lá está, aproximar da visão religiosa. Era uma visão de missão, era uma entrega total. Eu entreguei-me completa e totalmente ao PCP, primeiro indo pela clandestinidade, não é? E depois, do 25 de Abril... E não sou das pessoas, aliás, eu digo isso no livro, não sou das pessoas que digam eu fui sempre dissidente. Não fui sempre dissidente, só fui dissidente quando fui dissidente. E há um famoso dissidente russo que dizia que a dissidência é como a gravidez. Quer dizer, quando começa não se pode parar, não se pode dizer agora fico com 5 meses de gravidez durante 3 anos. Não é? E depois continua a gravidez, dá mais a ter a criança daqui. Não pode parar. Não é? A gravidez ao fim de 9 meses nasce uma criança. E a dissidência é assim. Sim, mas para quem tinha a sua imagem de esquerda, ao fim de 9 meses, hoje em dia parece que foi para aí quadrigémios, não é? Só neste sentido é que não se limitou sequer a passar para o PSD, existe possivelmente também um processo de conversão religiosa seu, não é? Porque depois... Nós vemos também muito ativa na luta contra o aborto e acabou por apanhar todos aqueles que a esquerda hoje em dia diz que são aqueles valores e aquelas lutas de uma direita já muito encostada à direita. Não é assim. Quer dizer, não é assim. O julgamento de cada um é aquilo que é. Na evolução da minha vida, há mudanças, obviamente que há, não diria que não, e tenho muita pena das pessoas que não mudam, quer dizer, acho terrível. Ficam assim uma espécie de Peter Pans, porque o mundo muda, a vida muda, não é? Quando se muda da esquerda, da direita para a esquerda, tudo é legítimo, é tudo normal. É o mundo relativista que estamos, não é? É como os ditadores de esquerda são bonzinhos, os ditadores de direita não são. As pessoas que mudaram da esquerda para a direita são péssimas. Os que mudaram da direita para a esquerda, muito bem, é normal, gosto. É legítimo, tem um bom gosto. Não, isso é uma... Freitas, não há mais ninguém, é o Freitas. Não, há muitos mais. O Basílio Horta. Basílio Horta, mais ou menos, sim. Bem, há mais. Então, depois da preguiça, está tratada a preguiça, agora é a vez da soberba. E é o soberbo Pedro Mexia. É do soberbo Pedro Mexia. O que é que distingue a soberba da autoestima, Pedro Mexia? São duas formas de palermice, mas enfim. Porquê é que soberba é mau e soberbo é bom? Porquê é que nunca ninguém pensou neste problema da linguagem? É a etimologia. Temos que ir ao ciberdúvidas. Há de explicar isso. Eu escolhi o tema da soberba porque exatamente um assunto que a Zita Seabra já mencionou, que é há várias maneiras de querer mudar as coisas. Há pessoas que se querem mudar a si próprias, querem ser melhores. Há pessoas que querem mudar a sociedade, num certo sentido. Todas as ideologias políticas têm a ver com isso, mas no caso do comunismo, um dos aspectos mais interessantes, eu vou dizer isto de uma forma neutra, porque pode ser positivo ou negativo, um dos aspectos mais interessantes é essa ideia do homem novo, ou seja, não mudar simplesmente as estruturas, mas através dessa mudança das estruturas criar uma espécie de ser humano que não existia antes, portanto, liberto de todos os seus pecados e vícios tal como os conhecemos. Isso foi, quando aderiu, foi um aspecto que a atraiu particularmente e quando saiu foi um aspecto que a repeliu particularmente ou não era o que mais a incomodava? O que mais a incomodava eram as questões, sei lá, das liberdades, etc. Não, o que mais incomodava eram as questões das liberdades e da ditadura em que vivíamos e do chocar todos os dias com isso. O não poder ler, o não poder ver filmes, é esse o aspecto que leva que eu tenha entrado para o PC. No Porto havia o PC, eu estudei no Porto, o PC era o mais forte de todos, quase não havia. Em Lisboa já havia uma data de grupos, PCP-ML, PCP-ML, PCP não sei quê, com quem, aliás, depois eu me vim a confrontar quando vim controlar a UEC de Lisboa.
antes de 25 de Abril. Portanto, vim controlar o EC Lisboa e tive grandes choques, pode-se resumir um bocado assim. De manhã batíamos todos na polícia de choque que estava na cidade universitária e à tarde batíamos uns nos outros, não é? Porque as nossas divergências não eram menores que as divergências com a polícia. E é um período nesse aspecto muito vivo. Não era tanto a ideia do Homem Novo, mas a ideia do Homem Novo é uma ideia muito perigosa do comunismo. Levou à Revolução Cultural na China, exatamente, com consequências brutais na China, levou a milhões de mortos na China, de vítimas, e aquilo que se viu da Revolução Cultural é das coisas mais terríveis que aconteceu. Mas eu imagino que possa ser atraente num determinado momento, porque trata-se de uma ideia sobre o mundo que nos diz não apenas o que todas as outras ideias dizem, que é mudar coisas concretas, circunstanciais, mas é uma espécie de contador a zero. Não, mas há um aspecto que eu penso que vale a pena focar nisso, que é a superioridade moral dos comunistas, que é um dos livros do Cunhal e que é uma ideia fundamental do comunismo e que está exatamente relacionada com a questão do homem novo. E isso fica na ideologia e fica na militância dos comunistas. Ainda ontem estava a assistir a um debate qualquer, numa qualquer televisão, estava um jovem do PC, ele tem introvertido a ideia de superioridade moral em relação ao comum dos mortais e aos outros deputados. Mas a superioridade moral do comunismo implica a superioridade moral dos comunistas individualmente considerados? Implica a superioridade moral dos comunistas individualmente considerados. É talvez a pior herança, quando acaba o comunismo, é a pior herança que fica. Esta frase é de Václav Havel. E eu acho que ele tem absoluta razão. É a pior herança que fica, a noção de que se é moralmente superior, e é uma noção completamente anticristã, porque a base do cristianismo é exatamente o amor ao outro e, portanto, a igualdade, não é, perante o outro, com os defeitos de cada um e com as qualidades de cada um. Mas, aliás, é um livro do Cunhal que eu acho que vale a pena, se alguém for tentado a ser comunista, vale a pena ler A Superioridade Moral dos Comunistas, porque é dos livros mais terríveis que há, em termos de consequências que isso tem, e o que levou as sociedades comunistas a fazer a partir daí. Mas quando lia isso, na altura em que era comunista, como é que via esse tipo de ideias, na altura? Eu estive no Partido Comunista sempre, como eu lhe disse há pouco, até ser dissidente, convictamente. E a pessoa começa sempre por um bocadinho, dizer isto se calhar um bocadinho mais democrático era melhor, braço no ar em vez de voto secreto. Se calhar, talvez, não sei o quê. E depois, a certa altura, põe em causa tudo. Não é? Depois compra um telefone sem fios. Depois compra um telefone sem fios e... Como é que se põe em causa a si próprio alguém que viveu sob essa ideia de superioridade moral? Porque... Olha, é um sofrimento tão grande, porque é uma negação daquilo que se foi, não é? Daquilo a que se dedicou muitos anos da vida. Eu dediquei muitos anos da vida à juventude, não é? Não tive praticamente juventude, passei à clandestinidade com 17 anos e, portanto, a minha juventude foi feita já numa luta muito dura, passei fome, não tinha que comer, vivi aventuras terríveis. Ainda não come frango assado hoje? Ainda não como frango assado, porque os estudantes, cada vez que tinham reunião comigo, levavam-me coisas para comer, era frango assado. Ainda hoje não suporto frango assado. E, portanto, era uma vida muito, muito, muito dura. Passei momentos muito, muito maus. E isso retirou-me esse lado jovem. E foi uma dedicação total e completa. Nunca pus em causa nenhum aspecto. Quer dizer, podia ter divergências. Houve um momento dramático, que foi quando a Cita Valles foi morta em Angola, com o golpe de Nito Alves. Toda a UEC tremeu e praticamente acabou. E o Cunhal castigou-me e mandou-me para a base. Fui para o Comitê Local de Lisboa. Mas foi uma coisa, não punha em causa a ideologia. Quando se começa a pôr em causa a ideologia, e foi sempre assim com os comunistas, não para. A minha pergunta era se pôs em causa a si própria nesse processo de afastamento. De tal maneira forte o sofrimento que, por exemplo, eu adoeci gravemente com uma tuberculose. Somatizou? Porque a minha vida deixou de ter sentido. Quer dizer, para já eu nunca tinha trabalhado, não sabia trabalhar. Não é? A minha profissão era revolucionária profissional. E nunca tinha trabalhado. Depois tive que ir procurar trabalho. Depois não foi fácil arranjar trabalho. Não é? Lembro-me respondi a um anúncio do Expresso de um editor que me disse, mas eu não era capaz de ser seu patrão. Era a mesma coisa que ter aqui o Ianes como empregado. Na altura o Ianes era Presidente da República. E eu vim para casa chorar e dizer, o que é que eu vou fazer na vida, não é? O que é que eu vou fazer? E depois tudo o que era amigos meus cortaram relações comigo, não é? Completa e totalmente. Aquele mundo em que eu tinha vivido sempre... Will.
ruiu, Mas não foi é? preciso reconstruir a vida toda mesmo, de base. Tirando o lado familiar, porque que era um lado e é um suporte muito grande na minha vida, o resto, a vida profissional, foi partir do zero. E foi procurar emprego e arranjar alguém que aceitasse ter de repente uma dissidente a trabalhar ao lado. E felizmente os sócios da Quetzal aceitaram-me e eu fui trabalhar numa editora e comecei a trabalhar com livros. Quer dizer que a sua saída do PCP produziu uma mulher nova. Foi de tal maneira que, por exemplo, há fotografias, e aí está no livro, está uma fotografia minha a ser julgada no Comitê Central, ninguém se sentou ao meu lado. É vazio. Quer dizer, aquelas pessoas que eu conhecia, muitas delas eu tinha controlado, tinha um currículo muito melhor que o deles, vinha da clandestinidade, tinha controlado o setor mais ativo e mais vivo do PCE, que eram os estudantes de Lisboa, não é? Deixa-me fazer uma pergunta sobre essa cena, porque a cena no livro é bastante impressionante quando diz que desfilam praticamente 200 pessoas, todas unanimemente a acusá-la. A minha pergunta é se elas de repente dizem todas a mesma coisa e depois votam todas em consenso, o único voto contra é seu, não é? Já sentia isso antes? Ou foi de repente uma surpresa não. que aquelas pessoas todas... Não, já sentia antes e sabia que isso ia acontecer. Porque eu tinha o meu gabinete, como disse, é em frente ao do Cunhal. Quando começa a minha dissidência, eu fui alugar o pavilhão dos desportos para um comício do PC e quando voltei à sede, portanto eu devo ter demorado 3/4 de hora, não demorei uma hora, quando cheguei à sede tinha mudado as minhas coisas todas, já não tinha acesso ao andar nobre, que era um andar que tinha uma porta blindada, onde estava o meu gabinete e as minhas coisas estavam todas metidas ao monte. Portanto, eu sabia o que ia acontecer. E sabia que iam cortar relações comigo. E sabia que ia ser duro. Mas depois a gente pensa sempre que talvez haja razão, ou talvez o Cunhal perceba, talvez o Cunhal entenda, tanto mais que pouco depois começou a perestroika e isso refletiu-se de imediato em Portugal e, portanto, talvez isto venha a não ser tão duro, mas foi muito duro. Foi. Mas nunca chegou a ter medo físico, não é? De repente acordar com uma picareta? Não. Picareta na cabeça. Tive medo físico porque comecei a ser seguida, não é? E eu conhecia quem me seguia, de tal maneira que a defesa que eu tomei foi tornar pública a dissidência. Se eu não tornasse pública naquele momento, escrevi um livro, não é? Se eu não tornasse pública, era, enfim... claro que não estava a viver em Angola. Há um momento dramático quando o filho da Cita Valles ou alguém em nome dele, eu parei o carro não sei onde, fui a um restaurante jantar, depois tinha um bilhete a dizer se a tua dissidência fosse em Angola eras fuzilada, o que é verdade, não é? Portanto estávamos em Portugal, apesar de tudo houve muita gente a defender-me, o Dr. Mário Soares foi impecável e não só, quer dizer, houve muita outra gente a defender-me e a criar um ambiente à volta que permitiu, mas aquilo que eram os meus amigos, não é? Na rua, ninguém mais me cumprimentava. Já passámos pela preguiça, pela soberba, agora o terceiro pecado que vamos confessar neste Governo Sombra especial é o pecado da inveja. Consegues imaginar o capitalismo sem inveja, João Miguel Tavares? Isso consigo, claro. Eu, aliás, acho que o bom capitalismo... Não é inerente? Não, acho que o bom capitalismo não tem nada a ver com inveja, tem a ver... Porque o capitalismo... Mais a ganância do que a inveja, não é? Tradicionalmente a acusação... Não necessariamente. O greed is good. É porque para mim é impensável, e aliás acho que isso está comprovado, o capitalismo sem uma democracia liberal, as duas coisas andam juntas umas com as outras, quer dizer, é evidente que temos sempre os exemplos chineses e tudo isso. Digamos ao contrário, não é? Não é possível uma democracia liberal sem capitalismo, não é? E portanto é com esse tipo de capitalismo que eu me identifico, que é um capitalismo regulado e cujo objetivo é cada um de nós procurarmos a sua felicidade individual e haver espaço para isso, sem ter um Estado em cima de nós, que seja nosso papá, ou alguém a querer nos dizer qual é que é o melhor caminho para o homem novo. Nós fazemos o nosso próprio caminho. Para mim é isso o capitalismo. Mas a ligação aqui é a inveja, e a Zita tem estado a falar do lado pessoal. Há um lado pessoal que tem a ver com a inveja, que é eu invejo essa sua capacidade, que eu acho que exige alguma coragem, não sei se é natural ou não em si,
que é quando a vejo, pegando um bocadinho no princípio do programa, a fazer estes saltos com essa naturalidade. Quer dizer, mesmo que tivesse havido da sua parte uma conversão, nada a levaria, de repente, a fazer vídeos onde demonstra a sua devoção a Nossa Senhora de Fátima, não é? Que é uma coisa que é mais fácil de criticar, não é? Tendo em conta aquilo que é o seu passado. Eu invejo isso e acho que valeria a pena também voltar aí. Mas a outra inveja que eu queria referir, eu gostava de ouvir também a falar um pouco da situação política atual, porque nós hoje em dia andamos pelas ruas de Lisboa e vemos todos aqueles cartazes a dizer 2,1% o déficit mais baixo da nossa democracia e hoje em dia situando-se à direita, gostaria de saber se acha que a direita tem inveja do António Costa por o facto de ele ter conseguido aquilo e ainda por cima ter conseguido aquilo com o PCP semi no governo e sem ter estourado com o país. Por enquanto, digo eu. Mas... eu não sei o que é que pensa a direita. Quer dizer, o que eu acho é que, sem sombra de dúvida, que dá alguma inveja ver o PCP transformado de repente no troféu de caça do António Costa. Está lá na parede, não é? Aqueles troféus. E o Bloco de Esquerda, acho perfeitamente. Mas, quer dizer, normalmente o troféu de caça está... É só a cabeça do animal está morto. Mas o Jerónimo volta e meia rosna. Ele está lá. Eu não sei se rosna muito, eu não ouço rosnar. Eu ouço. Eu acho que está ali. Eu também acho que é um falso rosnar. É um falso rosnar. As greves não acontecem. A CGTP ficou sossegada, ficou tudo sossegado. E eu acho que há uma certa gente de direita que está contente porque o António Costa está a subir todos os dias os impostos, temos os maiores impostos na gasolina, temos não sei o quê, e nada se passa. Isso é capaz de não ser mau para o país, é capaz de não ser mau, porque quando isto voltar ao normal, eu não acredito que este governo seja capaz de fazer as reestruturações de fundo que são necessárias. E vejo uma situação muito complicada a qualquer momento. Agora, acho que levar o Bloco de Esquerda e o PC como troféu de caça, a mim dá-me algum gozo. Confesso que dá aí alguma. Não direi inveja. Então não é inveja. Mas acho divertido. E ver o PC meter os pés pelas mãos e o Bloco meter os pés pelas mãos, metendo debaixo da gaveta todas as suas bandeiras fundamentais, e aceitando tudo e mais um par de botas, não é? É porque no início havia a dúvida de quem é que ia para o bolso de quem, não é? Se era António Costa que ia para o bolso do PCP e do Bloco ou se era o Bloco que ia para o bolso e o PCP para o bolso de António Costa. Acha que foi esta a segunda hipótese? Foi António Costa que os colocou no bolso? Neste momento, o momento em que estamos é assim completamente. Acho que foi António Costa que os meteu no bolso e faz rigorosamente o que quer. Acabou de vender um banco. Imagine que era vendido este banco pelo Passos Coelho, que é o Carmo e a Trindade. Todos os dias. Claro que estamos numa sociedade muito relativista e a verdade não existe. Quer dizer, todos os dias isto é adaptado em função do que é conveniente naquele momento a quem está no poder. E, portanto, vemos fazer coisas espantosas, sem que ninguém diga nada. Também não podem dizer grande coisa porque o Sérgio Monteiro esteve lá a brincar com aquilo e também não conseguiu fazer nada, não é? Não, mas é verdade. Quer dizer, há um mas tu próprio admites que isto é impensável, não é? Sérgio Monteiro não é ministro. Este clima social é impensável. Não é, mas estava mandatado pelo e por falar e o rosnar, é verdade que rosna, mas é como os relógios suíços. Aquilo rosna a horas certas, de tantas em tantas horas, e é uma coisa automática. Abre e fecha a boca, mas não sai da parede. Não sai da parede. Ponto do rosnar. Sim, mas é mesmo isso, é um picar o ponto do rosnar. O rosnar não pode ser um picar de ponto, não é? Tem que ser uma coisa genuína. Ficaram sem discurso, o que tem muita graça, porque metem os pés pelas mãos, e isso eu acho divertido. Ainda ontem eu estava a ver, a semana passada, que aconteceu também, anteontem também, e a gente está sempre a ver isso na televisão. Agora, a situação na Síria, não é? De repente, há uma situação gravíssima, com bombardeamento, com armas químicas a crianças. E eu vi responsável do Bloco, a senhora meter os pés pelas mãos porque não queria apoiar Trump, obviamente. Também queria criticar e estava a apoiar o Bashar al-Assad. A certa altura assim entrou o PC a apoiar o Bashar. Mas tem que reconhecer que é uma situação mesmo muito delicada, porque uma pessoa só pode estar ao lado do Trump, do Putin ou do Bashar al-Assad. Não, a pessoa pode estar é mesmo muito difícil escolher aqui um partido. Não, a pessoa pode estar do lado da paz e pode estar do lado de condenar tudo aquilo que é. Uma arma química é uma coisa terrível.
e uma arma química contra crianças é uma coisa inadmissível. Com certeza, claro. Inadmissível. E, portanto, o que aquele senhor tem feito na Síria é completamente intolerável. E não há ditadores bons porque são apoiados pela Rússia ou ditadores bons porque são... Há ditadores, ponto final, parágrafo, que usam armas químicas. Isto tem que ser condenado tout court. E eu vi a esquerda, a extrema-esquerda, a meter os pés pelas mãos, porque é com a Venezuela, é com assim, há uma situação complicada. É com Portugal, quer dizer, aquilo de repente fica um discurso sem sentido. Vamos ao próximo pecado. Já aviámos a preguiça, a soberba, a inveja. Agora está na altura de nos dedicarmos ao mais saboroso dos pecados, a gula. E parece, Pedro Mexia, que é mais pecaminosa a gula gourmet ou uma gula farta-brutos? É gourmet porque é em estrangeiro. Um pecado em estrangeiro é sempre mais pecaminoso. Nós falámos há bocadinho desse Comitê Central e da decisão de afastarem. E recentemente houve um Comitê Central sobre o qual muitos jornalistas escreveram que gostavam de ser mosca para lá ter estado e que tem a ver justamente com isso que estamos a falar. Esta solução política inesperada que agora existe em Portugal entre as esquerdas, porque muita gente achou que, bom, até pode haver uma vontade de afastar a direita por qualquer caminho, pode até haver uma vontade dos eleitorados de esquerda, que as esquerdas políticas se entendam, mas no Comitê Central vem ao de cima as imagens do PREC, as frustrações com o PS, etc. E naquele Comitê Central aquilo vai falhar. E até havia quem dissesse que, mesmo que não falhasse, haveria uma fratura geracional entre, supostamente, isso era o que se escrevia nos jornais, entre os mais velhos que se lembram do PREC e que, portanto, seriam mais céticos em estar numa coligação ou num acordo político com o PS, e os mais novos que não viveram isso e que, portanto, como é que imagina, não estava lá também, mas como é que imagina, sabendo pelo menos essa diferença entre as pessoas da sua geração ou as pessoas que viveram o PREC e aquilo que sabe, direto ou indiretamente, dos mais novos, acha que há essa fratura, acha que terá havido mais resistências entre as pessoas que se lembram desses anos de chumbo do que entre os mais novos? Eu diria, a minha interrogação nesses dias foi: e onde é que está a ideologia, não é? Onde é que está a coletivização dos meios de produção? Onde é que está a ditadura do proletariado? Onde é que está... Quer dizer, o que é que resta de comunismo no PC? O PC transformou-se fundamentalmente num partido sindical, que tem reivindicações sindicais ao momento, não é? A cada momento. E abandonou uma grande parte da sua gangue ideológica. E eu não sei se muitos dos que estão hoje no PC sequer a conhecem, se calhar não conhecem. Portanto, já é uma nova geração que apenas reconhece no comunismo aquilo que ele tem de sindical. O Bloco é diferente. Em contrapartida para o PS, o aspecto sindical vale ouro. Ou seja, como disse há bocado, o facto de ter os sindicatos mais mansos, vamos dizer assim, é a sorte grande de um governo de esquerda, socialista, neste caso. E é um governo que pode fazer... eu lamento que o António Costa não esteja a aproveitar para fazer algumas reestruturações de fundo, apenas aproveite para lançar impostos e criar uma situação duríssima aos portugueses de via indireta, em que muitas vezes as pessoas não se apercebem. Mas os portugueses estão a gostar. Os portugueses estão a gostar. Isso é verdade. É verdade. O Ricardo anda felicíssimo. Não sou eu. Estás a dizer os portugueses estão a gostar porque estás a referir-te às sondagens, não é? Certo, mas é só porque tu és o português aqui mais à mão. Está bem. Podemos fazer ali entre o público também uma sondagem, mas também acho que eu desconfio que sim. Não, eu também acho que nas sondagens isto está a acontecer porque também as pessoas estão a ver que não há as guerras sindicais que havia e aquelas contestações constantes. E que... O metro não para, é tão fixe. O metro não para. E os comboios andam, é incrível. Uma coisa terrível. Envolveram os feriados e o país não explodiu, isso também ajuda, não é? Mas quando os feriados estavam lá todos, na mesma havia imensas greves, não é? As greves só pegaram agora. Certo, mas as pessoas, isso também ajuda para animar as pessoas. Como isto vai terminar, vai ser curioso de ver, porque nós estamos a assistir na Europa ao desaparecimento praticamente dos partidos socialistas como tal, de esquerda, como uma esquerda democrática. Agora, o que se passa em França, eu acho que é dramático. O centro está a desaparecer. Não é? O candidato do Partido Socialista não vai a lado nenhum, como é evidente. O candidato oficial, não é? E é um candidato fora do Partido Socialista que vai, espero que ganhe, não é? Aqui, quando eu vejo falar em cotas femininas, espero que a senhora Le Pen não vá na cota, não ganhe. É a prova de que as cotas são más.
o partido de direita está completamente desfeito com o Sr. Fion e, portanto, estamos a assistir a uma situação que é muito perigosa, que parece que o centro é que faz a democracia e vive a alternância ao centro, está a desaparecer. Nós aqui estamos com uma situação específica, vamos ver no fim o que é que isto vai dar, se são os partidos de extrema-esquerda que continuam como troféus de caça ou se a qualquer momento rompem. Mas deixe-me só voltar àquela pergunta do Comitê Central. Surpreendeu-a quando veio a decisão de que o Comitê Central aprovava o apoio do Partido Comunista ao Governo pela primeira vez na história? Não é a primeira vez na história, não é? Logo a seguir ao 25 de Abril. Desta forma, num acordo parlamentar. O poder da legitimidade, estar no poder da legitimidade. O que me surpreendeu é que a partir daí ninguém rosne. Isso é que me surpreendeu. Isto é que rosne um bocadinho às 3, não é? Ao meio-dia e às 8 da noite. Ora bem, temos que acelerar, porque senão não vamos ter tempo para os pecados todos e nós queremos cometê-los a todos, não é? O próximo pecado é para o João Miguel Tavares e é a avareza. O que é que tem a dizer a este respeito? A avareza é muito engraçado, porque eu gosto muito mais da versão anglo-saxónica, que é greed, não é? Que é um lado de ganância. O avareza é um bocado pobrezinho, não é? Avareza, tipo patinhas. É um bocado tipo patinhas, estás a contar as tostões, não vou dar a ninguém, não. Enquanto os americanos e ingleses é ganância, cada vez mais. Eu simpatizo mais com... Se é para pecar, é mesmo ganância, não é avareza. Agora, isto remete por aqui? Remete para uma famosa frase que ali está o nosso homem de esquerda, o único à mesa, já que a Zita resolveu ir para melhores paragens. Gosta muito de citar, que é o viver acima das nossas possibilidades. E se esse viver acima das nossas possibilidades significa, de facto, durante boa parte da nossa democracia, ou pelo menos nos últimos 20 anos, os portugueses depois do euro, foram verdadeiramente gananciosos. Acha que fomos gananciosos? Eu acho que vivemos acima das possibilidades, sim. E isso tem consequências agora dramáticas. Temos que pagar a dívida e até o governo das esquerdas fica todo contente por vir para o déficit. Exatamente. Que é uma coisa também curiosa de ver, não é? De repente está tudo trocado. Não há mundo para além do déficit, deve estar tudo trocado. Mas ainda bem que é assim, porque isso permite que a situação não esteja a resvalar de uma maneira tão dramática como poderia estar se isso não tivesse sido. Sem dúvida. Acha que estamos demais em copos e mulheres? Eu acho melhor não falarmos nisso, porque acho que o ministro holandês teve uma declaração, obviamente, muito infeliz, tanto mais que vem da Holanda, que é um país que não pode ser exemplo para ninguém. Já só nos faltam 2 pecados, deixamos para o fim a ira, concentramos-nos agora na escolha da luxúria por parte do Ricardo Araújo Pereira. É justo que a luxúria seja pecado? Não, é profundamente injusto. Há uma conspiração contra a luxúria. A luxúria é dos pecados mais... Repare, a gula, por exemplo, a gula nota-se no corpo. Uma pessoa fica mesmo, começa a luxúria, uma pessoa fica impecável. Até depende, não é? Fica em forma. Podes apanhar doenças, não é? Não, senhora. Não sei se... Há tens maneiras de praticar a luxúria que são perfeitamente seguras. Agora... Portanto, tu queres luxúria, mas com segurança. Com certeza. Mas não é bem luxúria. Mas a luxúria, por acaso, a luxúria, que é das minhas coisas favoritas na vida, Zita, é daquilo que, lá está, que me consegue repelir, tanto no PC como na Igreja Católica. Há uma noção de vida austera que é familiar tanto aos cristãos, se calhar aos católicos também, mas também ao PCP, sobretudo, ou se calhar também porque o secretário-geral do PCP foi tantas vezes um homem que era quase um sacerdote, um homem muito austero e tal. E parece-me que ambas as instituições torcem o nariz à luxúria, que é uma pena para mim. Há um passo de umas memórias do Carlos Brito em que ele diz que foram os dois, ele e o Cunhal foram os dois à Hungria, e os húngaros respeitavam tanto o Cunhal, e os comunistas em geral respeitavam tanto o Cunhal que o receberam com honras de Estado. E então, para o agradar, foram a um cabaré. E quando a senhora, a profissional que lá estava no cabaré, aparece e começa a fazer a sua magia, o Cunhal levanta-se
e diz daquelas coisas do costume, isto é Exploração do corpo da mulher e não sei o quê, e vamos imediatamente embora e tal. E o Carlos Brito confessa com muita graça: por acaso estava a gostar. E eu sou como o Carlos Brito, eu não me teria levantado, não é? Mas isso assusta-me na sua vida, ou seja, que tenha saído de uma austeridade para se meter noutra, de um sacerdócio para se meter noutro. A base da sociedade ocidental uma base fundamental da sociedade ocidental é a família. E eu acho que a família é uma coisa extremamente importante na vida das pessoas e que não é substituível. E vejo sempre com preocupação tudo o que é ataques à família. Eu vi agora uma exposição em Londres interessantíssima sobre a Revolução Russa, organizada pela Royal Academy of Arts, onde tinha um apartamento feito por um arquiteto famoso. Na altura havia arquitetos, cineastas, não sei o quê, famosos que vinham antes da Revolução e que depois da Revolução continuaram ainda um tempo a produzir algum trabalho. E sabe qual era a característica dos apartamentos? Não tinham cozinha. Porquê? Porque as pessoas comiam nas cantinas sociais. Foi a primeira coisa que fez Mao Tse-tung também na China, acabar com a cozinha. As pessoas comiam na cantina social. Para quê? Porque a família não era importante, a família era apenas uma forma de garantir a continuação da sociedade e, portanto, a reprodução e as criancinhas, mas só uma criancinha. Porque se tivessem mais que uma, o aborto era obrigatório na China, como se sabe. Só muito recentemente, há 3 ou 4 anos, é que permitiram 2 crianças. Porque eles na China têm superávit de crianças, não é? Sim, mas o aborto obrigatório é das coisas mais violentas e brutais. Claro, não acredito que sim, mas eles é um produto que eles têm têm excesso. Sim, agora estão preocupados que estão a envelhecer e não têm quem trabalhe. Portanto, agora já permitem 2. Mas isto para dizer o quê? A base da sociedade ocidental e da civilização ocidental vem de uma sociedade monogâmica, de uma família assente em pais, filhos. Pode ser uma família heterossexual, homossexual, não estou a pronunciar-me disso. Estou a dizer a família é uma base fundamental da sociedade e tem que ser. E é isso que dá uma estabilidade, e eu vejo com alguma preocupação o que se está a passar, por exemplo, na própria Europa, em relação a condescendências inadmissíveis do ponto de vista cultural e da nossa civilizacional, em relação a tradições religiosas que vêm de outros sítios, nomeadamente, no caso concreto, muçulmanos, que trazem ou a poligamia ou trazem questões culturais que são contrárias à nossa civilização e contra a qual é preciso. Eu assinei esta semana um abaixo-assinado europeu a favor da proibição e de ser considerado crime público a excisão de mulheres. E isto tem que ser considerado na Europa inadmissível e tem que ser considerado um crime público. Isto não é aceitável do ponto de vista da condição feminina, como não é aceitável aquilo que estamos a assistir, que acontece em muitos países e que põe em causa aquilo que é a libertação da mulher e a igualdade da mulher na família e a base essencial daquilo que é o desenvolvimento da nossa sociedade e da nossa civilização. Pois é, não levas daqui nenhum elogio ao Luxúria. Não, senhora, mas eu concordo consigo. Eu concordo consigo, tanto em relação à excisão como em relação à poligamia. Era o que faltava. Quer dizer, eu acho que ser casado com uma senhora já é desagradável. Ser casado com várias, então acho. Vamos ao último pecado. Para fechar, sobra a ira, aquele intenso e descontrolado sentimento de raiva, de ódio, de rancor. É dada a ódios, a iras políticas? Às vezes, sim. Da Seabra. Sim. Mas alguém lhe guardou rancor por alguma decisão que tenha tomado? Não, eu isso acho que não. De maneira acho que não. E acha que ainda provoca sentimentos de ira? Claro que sim, claro que sim. Até porque... Acha que este programa vai aparecer na crítica de televisão do Avante? Acho que sim, até porque deve ser dramático uma pessoa estar a militar numa coisa que se extinguiu, que foi extinto, não é? O comunismo não existe, desapareceu, existem formas de ditaduras diferentes, mas como tal, como ideologia, já ninguém defende, e de repente a pessoa encontra-se num mundo que ruiu, não é? Cunhal percebeu isso. E fez uma coisa notável, reformou-se, foi para casa e mostrou os netos e os desenhos e os romances que fazia. Acabou, não é? E deixou lá o Carlos Carvalhas a tratar do assunto. Quer dizer, uma pessoa estar de repente num sítio que já não existe, num mundo que já não há, não é? Assim uma espécie
de último baluarte. Na Europa já não há nenhum partido comunista, já todos ou saíram, ou mudaram nomes, ou desapareceram, ou não sei o quê. O próprio Mélenchon já não se diz comunista. E, portanto, deve ser assim uma coisa um bocado dramática e deve ser irritante, eu acho, ver outros que fizeram a sua vida normal, quer dizer, são livres, eu sinto-me absolutamente livre, faço o que quero, vivo como gosto, leio o que me apetece e, portanto, não devo nada a ninguém, quer dizer, as pessoas que não gostam também têm o seu direito, não há problema nenhum. Pronto, e fica tudo bem, não me incomoda nada. Só para fecharmos como começámos, vai a Fátima ver o Papa a 13 de maio? Não sei. Ainda não tem planos para isso? Não tomei uma decisão, mas quer dizer, se não vir, vejo pela televisão. E já decidiu como é que vai comemorar a Revolução Russa em outubro? Olha, vou comemorar... Centenário? Sim, vou comemorar publicando 3 livros. Na minha editora, que acho que são... 3 livros seus? Não, 3 livros. Não. 3 livros... Como editora? Enquanto editora, não é? E republicando outros que já publiquei. Há um livro fundamental sobre o Homem Novo, que é obrigatório, que é O Coração de Cão. É um livro... Do Bulgakov. Do Bulgakov, e que explica exatamente o que é a ideia do Homem Novo e da transplantação de um proletário para ele ficar mesmo certinho o Homem Novo. E, portanto, tenho publicado já e vou continuar a publicar alguns dos livros fundamentais daquilo que foi e é o comunismo. E é a sua forma de comemorar o centenário? Sabe que há um aspecto que para mim é muito importante, quer dizer, as pessoas nunca estiveram no comunismo com má vontade, ou porque queriam comer criancinhas, ou porque queriam mandar para o gulag pessoas. Não é isso. As pessoas entraram, como eu, com a ideia de uma sociedade mais justa e melhor. O comunismo deu o que deu o resultado que deu, em todo o lado. Em todo o lado. Não há nenhum país onde o comunismo tenha estado no poder que não tenha tido vítimas, e muitas vítimas, não é? E, portanto, é natural que, passado este tempo, se possa olhar para o comunismo com o rigor de não branquear as vítimas. As vítimas têm nome, são pessoas, não são só as vítimas do nazismo, mas do comunismo também têm nome. São milhões, na China, na Rússia, em todo lado, em Cuba, já neste século em Cuba. E, portanto, é importante termos a noção que não foi um demente chamado Stalin que fez do comunismo aquilo que fez. Não, está na própria ideologia comunista que os resultados foram sempre aqueles, e foram sempre em todo o lado, como dizia uma altura o Chissano, me disse, em brancos, pretos e amarelos é o mesmo resultado. E dito pelo Chissano, eu acho que tem a sua graça. E acho que é bom, fazendo 100 anos, haver um balanço, porque provavelmente os perigos que corremos não são os perigos comunistas, mas são de outros totalitarismos e de outras ideologias. Dizer uma coisa sobre esses livros, porque eu queria falar nisto, porque no livro diz que o Carlos Gaspar, na altura em que saiu, lhe disse: mas estás agora a descobrir, já havia tantos livros sobre isso, que é uma das coisas que é muito curiosa nas histórias, digo isto sem nenhuma ironia, das pessoas que foram saindo dos partidos comunistas e sobretudo as que saíram mais tarde, foi dizer, eu acho que no livro essa altura diz que leu o Solzhenitsyn nos anos 80, não é? E portanto essa ideia, lembrei-me disso por ter falado agora em livros, quem queria saber já tinha onde saber, não é? Claro. Portanto havia uma vontade de não querer saber, de certa Havia uma forma. vontade de não querer saber, exatamente, e quando se ia lá também se via, não é? E havia uma óbvia e evidente vontade de não ver, é evidente. Há livros, há muitos livros para essa e outras histórias. Está concluída esta reunião especial do Governo Sombra, hoje particularmente caminosa. Agradeço a presença de Zita Seabra. Recordo que quem quiser vir assistir a um dos próximos programas pode inscrever-se no site da TVI. Para a semana volta a haver ministérios e os ministros de sempre, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Boa Páscoa.